Olá, meninas. Primeiro de tudo, desculpa a demora. E eu gostaria muito de desejar boa noite, mas não é uma boa noite, né? Hoje saiu o resultado de quantos brasileiros foram mortos pela Covid, né? E o número de mortos hoje, nessas últimas 24 horas, totalizaram 3.149 vidas, né? Também ficamos sabendo que hoje o governador de Minas Gerais divulgou um número 500, 500 a menos, para que justamente não passasse dos 3 mil. Né? E é importante chamar a atenção disso, especialmente que a disciplina é a segunda aula de História da Educação, porque isso acontece por falta da educação, né? E a educação que eu digo não é educação relacionada exclusivamente à escola, né? Como nós temos também logo em seguida a educação formal e não formal, até mesmo a questão da educação formal. Então, por isso, eu adoraria dizer boa noite para vocês, responder os boa noites de vocês aqui, mas não é uma boa noite. 3.149 pessoas é mais ou menos 6 escolas. Eu disse 6. Parece pouco, mas são 6 escolas de educação de ensino fundamental. Né? São 6 escolas, é o equivalente aos alunos de uma escola de 6 escolas de educação de ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. É o equivalente. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muito. Pode ser que algumas de vocês não tenham, infelizmente, perdido ninguém. Eu sou uma pessoa que, felizmente, não perdi nenhum parente. Eu não perdi nenhum parente. Eu não perdi ninguém próximo a mim para esse vírus. Mas eu tenho pessoas que são muito próximas a mim que perderam parentes, né? A minha amiga que cuidou de mim no meu transplante, que foi, sei lá, fez o papel da minha mãe, né? Acho que só minha mãe faria o que ela fez. Ela perdeu o pai. O meu namorado perdeu 2 tias, perdeu uma prima também no ano passado. Detalhe, essas 2 tias, em um intervalo de 15 dias. A última faleceu na segunda-feira, segunda para terça, né? Fora isso, outras pessoas que conheço que perdeu irmão, marido, uma aluna daqui perdeu o marido por conta da Covid, né, da segunda-feira. Então, eu até havia postado isso no meu Facebook, que enquanto você não está velando um caixão da sua família, aquilo não te afeta. Eu não velei, mas isso me afeta, me afeta. Me afeta porque eu não posso estar em contato com os meus alunos, vocês, os alunos das escolas. Eu não posso ter o meu direito de ir e vir. Por quê? Só porque por conta disso? Não. Porque eu tento me prevenir e prevenir outras pessoas de pegarem. Só que, infelizmente, a nossa sociedade mostra que é mais importante uma disputa política, mais importante uma disputa econômica do que efetivamente a vida. Uma outra coisa que eu havia até compartilhado no meu Facebook. Que o capitalismo é tão nefasto que a pessoa prefere perder a vida do que perder o emprego. E essa é a nossa sociedade. Então, por isso que eu começo hoje falando sobre isso. Hoje é dia 17 de março, falando sobre isso. E é importante, sim, a gente falar sobre isso, até porque as 2 matérias que nós estamos vendo, elas são pertinentes a isso, que é a própria história da educação e a educação formal e não formal. Nesse caso aqui, que falta à população é justamente a educação não formal, de entender que não é o momento, não é o momento de nós aglomerarmos, não é o momento de que, dá para fazer tal coisa. Eu vou mentir que eu dizer que eu não fiz algumas vezes, fiz, eu fui à praia, às vezes eu vou até minha amiga e tudo mais, mas mesmo assim eu não me aglomero, eu não me aglomero. A praia que eu fui é uma praia que era de difícil acesso, né? Então,
mesmo assim, eu ainda fiquei com medo de pegar Covid. Eu estive muito gripado, vocês viram, na semana passada, no mês passado. Fui morrendo de medo de ter sido Covid, graças a Deus não era. Fui ontem, hoje no HC, morrendo de medo, porque lá tá todo mundo muvucado. Graças a Deus não tá tão muvucado como estava em dezembro. Mas como estava no início de fevereiro, que eu fui no início de fevereiro lá, não estava muvucado, mas morrendo de medo, porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo que as pessoas que eu conheça faleçam disso. Eu tenho medo dos meus alunos. Eu tenho medo pelos meus amigos, pelos meus familiares. Eu tenho medo. Então, eu queria só falar isso para vocês, que às vezes a gente soa como aquela coisa, é esquerdista, é contra o governo. A questão não é ser contra a favor do governo. Não é isso. Até porque eu mesmo não sou simpatizante do PT, não gosto do Lula, não gosto, mas é inegável o que ele fez, o que a Dilma fez, não tem o que dizer. Eu me formei por conta de uma política pública dele. Então, eu não posso dizer simplesmente que ele é um corrupto que roubou. Todos os presidentes do nosso país, todos, sem exceção. Não existe essa coisa, fulana. Não, todos, sem exceção, roubaram, todos. É que o dele foi pior porque a gente esperava justamente ao contrário, né, que era a salvação. Seria de fato o Messias, e não foi. Então, essa questão de conscientização, ela parte também de vocês. Quando a gente fala que é necessário a gente se prevenir, parte também de vocês. Para seus familiares, para seus amigos, é muito importante. É um número muito grande. 3.000 pessoas num único dia. 3.000 pessoas. Hoje mesmo eu compartilhei a quantidade de pessoas que morreram para AIDS, de 82 para cá. Foram 281 mil pessoas, 281 mil pessoas morreram de AIDS, que é também uma pandemia, mas não é que as pessoas com o tempo, primeiro surgiu como uma peste gay, câncer gay, depois foi entendendo que depois de muito tempo que a sociedade entendeu que não existia pessoas de risco, mas não existiam grupos de risco, mas existiam comportamentos de risco. E mesmo assim a gente conseguiu, de certa forma, domar. Né? E a Covid em um ano ultrapassou. A Covid em um ano, ultrapassou essa marca de mortes pela AIDS. Em um ano. Em um ano. Que a AIDS levou quase 40. Em um ano, a Covid matou mais que uma guerra. Então, essa reflexão eu quero deixar antes de começar a história da educação, porque é duro escutar que eu sou funcionário público, eu sou professor, e é duro escutar que nós somos vagabundos, que a gente não quer trabalhar. É muito duro. Então, eu quero só dizer isso também para vocês, porque essa é a profissão, teoricamente, que vocês escolheram. É a profissão. Onde nós somos vistos por vagabundos, que a gente não quer trabalhar. E a gente trabalha bastante. Bom, História da Educação, aula 2. Vamos lá. Deixa eu ver a primeira parte de História, Sociedade e Educação no Brasil. A gente vai conhecer o início da educação no Brasil. Curiosamente, é que não está aqui. Eu comecei a ler um livro. Deixa eu ver. Não está aqui, peraí. Na verdade, eu comecei a reler um livro, né? Tá aqui, ó.
como eu falei para vocês, eu fui na HC hoje, eu fui reler um livro, estava relendo um livro que eu comprei, já atualizado, que é o Brasil, uma História. Quem puder, compra esse livro, ou compra, ou pega, ou baixa, tem PDF. É muito interessante sobre a história do Brasil. Ele é um livro do Eduardo Bueno, né? Ele tem até um canal chamado Buenas Ideias no YouTube. Recomendo total para vocês. O canal dele é muito maravilhoso. Eu até sou assinante, agora tem aqueles colaboradores do YouTube. Eu também sou um colaborador dele porque o trabalho dele é fantástico. Eu acho que eu fiz muita história por conta desse livro que eu li há muito tempo atrás e eu acabei comprando. Porque eu achei muito bom, né? Eu achei muito bom esse livro, né? Se eu não me engano, esse livro aqui, a primeira edição, ele foi, acho que eu tinha uns 20 anos, 21. Enfim, então acho que eu pensei assim, cara, eu preciso fazer isso. E aqui traz um pouco, eu estava lendo, comecei a ler hoje, e traz um pouco falando sobre jesuítas e tudo mais, que é inclusive o tema da nossa aula de hoje, né, que é o início da educação. Eles falando da escolástica, e tem até uma observação que eu não havia nem lembrado, que eu achei muito interessante, que eu lembro que eu havia comentado com vocês que os jesuítas ensinavam só a ler, escrever, fazer primeiras continhas, né, ler, né, para poder você não ser tão ignorante, saber escrever, e ensinavam latim porque precisava catequizar os índios, né? E isso é chamado de escolástica, né? Ele é um método de ensino que é muito antigo, é da época do Santo Agostinho, acho que é do Santo Agostinho. Do Santo, isso mesmo, é o Santo Agostinho. E aí é uma coisa bem, sabe, bem, bem fechada, assim, bem rudimentar, vamos assim dizer. E ele vem explicando que na época, na escolástica, se ensinava, eu vi se ensinava grego e hebraico, até porque a ideia era conhecer as línguas, né, que se falava muito ali na região do Oriente Médio. E ensinava grego porque era muito clássico, era muito culto, né? E na época dos jesuítas, eles não ensinavam os dois porque eram línguas que eram vistas como se dizer hoje, esquerdistas, né? Trazem elementos que fazem você pensar demais, né? Então, isso que é interessante em relação a esse livro, né? Quem tiver a oportunidade... Eu comprei, gente, por que pareça, é que tem esse, às vezes é livro caro. Esse aqui, juro por Deus, eu paguei R$ 10. Eu paguei R$ 10 num shopping, tem uns meses, uns 2, 3 meses atrás, sabe aqueles stands assim, livro por R$ 10, um livro por R$ 10, eu comprei, eu comprei esse e comprei um outro, né? O outro eu não tinha lido ainda. Eu vou ler depois que acabar isso aqui. E é bem interessante, porque eu nem lembrava dessa passagem, né? Por isso que eu gosto, às vezes, de ler 2, 3 vezes o mesmo livro para poder pegar algumas coisas que eu havia esquecido, né? E aí a gente vai hoje ver justamente isso. O início, né? Como foi o início da educação aqui no Brasil, né? Então, para contextualizar, a educação aconteceu no mesmo modelo nos diferentes contextos históricos, né? Ou seja, a educação como é hoje é a mesma que tinha antes, e de antes? Claro que não. Então, para começar a falar sobre isso, a gente vai ver a educação na colônia, que é chamado de período jesuítico, né? Por que jesuítico? Porque quem realizava... Pode falar. Não sei quem abriu. Oi, Adriana, pode falar. Vou falar, desculpa, Lucas. Boa noite, abri sem querer. Muito obrigada. Desculpa aí. Imagina. Vou fechar. Os jesuítas que vieram para cá com essa função de colonizar, de como é que é o nome? De trazer, não colonizar, acho que é errada a palavra, mas eles vieram junto com os colonizadores com um modo de cristianizar, não é cristianizar, mas esqueci o nome da palavra, fugiu a palavra na minha mente, de catequizar, é isso a palavra, de catequizar os nativos daqui, porque afinal de contas, na própria história do Brasil, os índios, eles moravam aqui perto do litoral como um modo de
inclusive isso aqui, ó, esse livro, e hoje estudando esse livro. Eu achei fantástico, eu tinha que repartir isso com vocês. Eles estavam dizendo que eles vieram mais para o litoral, os tupi-guaranis, né? Especialmente os tupiniquins, como um modo de encontrar o paraíso, né? Um lugar cheio de... Sem os vícios que poderíamos dizer hoje, Sodoma e Gomorra e tudo mais que não tinha antes, né? Sem aqueles vícios, né? Então, isso, eles viram, de uma certa forma, uma abrangência assim, de ideias, assim, podemos trabalhar nisso. Além disso, os próprios jesuítas, eles tinham uma outra função. Eles, enquanto os colonos vinham para cá, eles eram pessoas super educadas, né? Eles já iam logo na chibata. Os jesuítas faziam o contrário, eles tentavam domesticar, né, docilizar esses corpos para que eles pudessem trabalhar como escravos, né? Ou até mesmo através de escravos. Né? Afinal de contas, o que o índio ia fazer com dinheiro? Né? Então, o período jesuítico ele começou lá no meados do século XVI, lá para 1550 e pouco, e vai até 1759, quando promulgadas as reformas pombalinas lá em Portugal. E como o Brasil era colônia de Portugal, e assim como todas as outras colônias, sofreu o impacto da perda da Companhia de Jesus, que ela foi varrida lá de Portugal. Então, a Companhia de Jesus ela é fundada em 1534 por Inácio de Loyola, que é um espanhol. Ele era, se eu não me engano, faz a guerra, era soldado, né? Só que ele tinha alguns problemas, mas ele, enfim. Mas ele acabou não dando muito certo, mas ele foi algumas vezes para Jerusalém, lá, para ver a Terra Santa, né? E ele foi considerado duas vezes herege, né? Escapou duas vezes da Inquisição. E ele decide abrir lá em Roma a Companhia de Jesus, né? A Companhia de Jesus, ela tem uma educação cristã e ela funda colégios em toda a parte do mundo, né? Inclusive no Brasil, né? É o primeiro colégio além-mar, porque a Companhia de Jesus primeiro foi fundada especialmente ali na Europa e também na África. Mas a África não é o mesmo continente que a Europa, mas é além mar. A África é só atravessar o mar Mediterrâneo está ali. É bem como se fosse a balsa Santos Guarujá. Óbvio que não é, mas é tipo como se fosse a balsa Santos Guarujá. A travessão está ali, né? Já vir para o Brasil ou para outros lugares do mundo, ou até mesmo chegar nas Índias, porque tinha que contornar a África, era já um manejo completamente diferente. Então, em março de 1549, chega os primeiros jesuítas no Brasil, né, junto com o Tomé de Souza. Né? O Tomé de Souza ele foi um governador geral do Brasil, né, que ele veio para governar antes da divisão das duas, né? Já tinha passado as capitanias, não deu certo, né? As capitanias hereditárias. Aí eles dividiram o Brasil em dois governos gerais, e depois acabou voltando para um só. Então, os objetivos dos jesuítas, nesse primeiro momento, era catequizar e instruir as pessoas, né? Eram as primeiras letras, as primeiras contas, e também levá-los para a fé cristã. Vale lembrar que Portugal era um país católico, né? Isso se manteve até 1759. Além disso, era necessário para garantir a formação de sacerdotes. Por quê? Podia fazer mais ou menos aqueles embrólios que tinha na Idade Média, lembra? De que o primeiro filho vira é o herdeiro de tudo e vira padre, né? Depois vai para a igreja. Né? Então, mais ou menos no mesmo formato, ainda com aquela ideia, né, atrasada. Né? E atuavam como uma empresa mesmo. Né? Ela não era uma igreja, era uma empresa mesmo, controlando fazendas, imóveis e escravos. Né? Então, os jesuítas, eles eram da igreja, mas eram de uma empresa ligada à igreja e que tinha uma função mais educativa. Assim dizer. Então, isso significa que os jesuítas não só aceitavam a escravidão de seres humanos, na verdade, a igreja sempre aceitou isso, né? Só depois de um tempo que não. Beneficiando-se disso, como também colaboravam para que essa realidade fosse considerada natural. Afinal de contas, se você
Se você escraviza alguém que não aceitou Jesus, então não tem problema. É exatamente isso. Então, é por isso que é um tanto perigoso das pessoas falarem, eu conheço a verdade, eu aceitei Jesus, porque isso lembra muito essa questão da escravidão lá da Igreja Católica nos séculos XV, XVI e XVII. Né? Então, eles deveriam, portanto, aculturar, né? Aculturar, trazer uma cultura para outras pessoas e converter e criar uma atmosfera civilizada e religiosa para os degradados e aventureiros que para cá viessem. Né? Tratava-se de dominar pela fé os instintos selvagens dos donos da terra, que nem sempre recebiam pacificamente os novos proprietários, né? Então, degradados, gente, degradados é aquelas pessoas que cometiam crimes, assim, não queremos você mais na nossa sociedade, então você vai para um lugar longínquo, mandava para o Brasil. Né? Então, esses são os degradados, né? E os aventureiros que vinham para cá, né? Eu estava lendo até uma parte aqui no livro, que já li 2 livros do Hans Staden, né? Ele é um aventureiro, né? Alemão. E ele tem, acho que a obra dele, gente, é horrível. A obra dele é muito ruim, mas é maravilhosa. É que ele tem muito estômago para ler. Né? Ele fala sobre a cultura antropofágica, das pessoas comendo umas às outras. Mas ele traz um retrato muito fiel do Brasil naquele século XVI, né? Nos 1500. E, então, ele tinha essa função de tentar converter para a fé cristã, para que se tornassem pessoas de bem, né? Lembrando que pessoas de bem, cidadão de bem, gente, é muito importante lembrar isso. Nunca falem isso, gente, é horrível, porque cidadão de bem é o nome do jornal da Ku Klux Klan. Pelo amor de Jesus, não falem isso. Tá? E é por amor de Jesus mesmo. Pelo amor das deusas, não falem cidadão de bem. Só quando você for debochar, você pode falar cidadão de bem. Então, e tentava dominar pela fé, óbvio, os indígenas, porque nem. Vocês acham que os indígenas eram só paz e amor? Não, só a música da Xuxa que é assim. Pelo contrário, nós tínhamos aqui os tibiriçás, que eles eram da pau virada. E sem contar os goitacás, né? A tribo goitacás, que é mais ou menos a cidade de Campos, né? Que eram os mais ferozes do que tinha aqui, né? Eles matavam mesmo, eles não queriam saber, eles não queriam ninguém mandando neles, né? Então, só que você chega aqui, num país novo, né? Isso aqui tudo é meu, só que tem um monte de gente assim, tá? Né, com lanças, você com arma. Não, vamos tentar fazer eles de escravos, né? Não deu muito certo, né? Eles não precisavam ser escravizados, né? Tudo que eles precisavam estava ali. Eles não precisavam viver assim uma sociedade mais complexa como era a portuguesa. Além disso, o outro objetivo da Companhia de Jesus era combater a reforma protestante na Europa e ampliar os poderes do catolicismo nas novas regiões colonizadas. Né? Por que combater a reforma protestante? Se você é evangélica, né, eu acho até errado falar esse nome, evangélica, né? Porque evangélico é tão católica é evangélico, que segue o evangelho de Jesus Cristo, né? Mas se você é de essas religiões de denominação pentecostais, não pentecostais, vocês devem agradecer ao Martinho Lutero, que lá no final do século XV, lá em 1400 e pouco, ele rompeu com a igreja, né, católica, lá na Alemanha. Também tem o João Calvino, com o calvinismo, acho que foi na Suíça, se eu não me engano, que eles romperam, né, com a igreja católica, porque a igreja fazia o quê? Eu vou cometer um crime ali, depois eu pago um agrado para a igreja, ela me dá um salvo, né? Eu fico livre, né? E é exatamente isso que acontecia, né? Então, parece que hoje faz coisas até de hoje, né? Mas se você das religiões pentecostais, neopentecostais, ela vem justamente disso, das reformas protestantes. E a Igreja Católica, então, ela estava precisando combater isso, porque estava todo mundo disseminando, ninguém estava concordando mais com a Igreja Católica, né? A questão nunca foi os santos da Igreja Católica, pelo contrário. A questão era que antes da Igreja Católica ele realmente tratava a fé como um produto, né? Então, a primeira fase, né? E óbvio, com os novos lugares sendo conquistados, é óbvio que tinha outros tipos de fé, diferente da Igreja Católica. Precisava combater isso, né? O curioso é que a gente tem um exemplo assim muito bonito, assim. Achei bonito até porque
essa pessoa ela foi presa essa semana dentro de uma cama box, né? Que foi a senadora, a ex-senadora que se proclamou presidente da República aqui na Bolívia, né? Quando eles depuseram o Evo Morales, o que eles fizeram? Eles pegaram a bandeira da Bolívia, foram lá no centro lá do palácio do governo, né? E abriu, diz que ali, e abriu uma Bíblia, né? Diz ali a fé ia imperar, ia livrar a Bolívia das religiões ruins. Ora, quais são as religiões ruins? As religiões dos indígenas. Curiosamente, esses indígenas são os primeiros povos, né? Isso lembra muito a questão de como a Igreja Católica era repressora em relação às outras religiões. Então, por isso que a gente tem que lembrar até disso, dessas coisas, como a coisa ainda vai se repetindo. Ela não parece que a gente está falando de coisas atuais. Né? Então, a primeira fase justamente dessa combater a reforma protestante era a adaptação e construção do trabalho em catequeses e conversão do índio aos costumes do branco. Por quê? Porque nessa reforma, todo mundo só podia ser salvo através de ser convertido. Não precisava nem mais de dinheiro. Só precisava ser convertido à fé católica. Nem a fé cristã, a fé católica. Né? Importante ser católico. Né? E a segunda fase, essa aí já mais voltada para a própria Companhia de Jesus. É a consolidação do projeto educacional deles, né? Que é de fazer a educação indígena. Né? Aqui, especialmente no Brasil. O projeto educacional do mundo todo é a escolástica, né? Que são as primeiras contas, latim e a língua materna, né? Afinal de contas, a Companhia de Jesus não existia só em Portugal, existia no mundo todo e ela foi fundada em Roma, na Itália. Né? Vale lembrar disso. Então, aqui nesse caso de consolidação desse projeto educacional é a educação indígena, né? Que vem através da catequização deles, né? Para a fé católica, né? Criar o hábito do trabalho regular, porque, afinal de contas, eles faziam as coisas só para necessidades. Né? Eles não tinham necessidade de trabalhar. Né? Eles trabalhavam, mas o conceito de trabalho é completamente diferente do que os católicos, os portugueses achavam naquele momento. Né? Uma nova língua, porque afinal de contas eles precisavam entender os índios. Inclusive, se a gente consegue hoje ter uma gramática da língua tupi-guarani, né, das línguas do ramo do tupi-guarani, graças, óbvio, aos jesuítas. Eles fizeram esse mapeamento da língua e fizeram a conversão e conseguiram dar aquela amansada nos índios, né? E além disso, trazer os hábitos diferentes. Afinal de contas, os índios, eles não usavam roupa porque não precisavam, o calor da bexiga que é aqui no Brasil, né? A gente aqui sofre igual um camelo, né? São Paulo. Imagina como é que era naquela época, né? Com aquele monte de árvore e tudo mais, né? E um monte de rio. Para que eu vou usar roupa, né? Vamos ver igual a Rita Lee, né? Então, trazer esses hábitos diferentes que eram diferentes dos índios, né? Porque, afinal de contas, para serem católicos, eles precisavam seguir algumas condutas, né? Além disso, o sistema de ensino dos jesuítas, ele vinha através de uma educação conservadora destinada a pequena parcela de sujeitos que não realizavam trabalho braçal, né? Então, não era todo mundo que tinha direito à educação, né? Então, essas pessoas eram aquelas que ocupavam cargos de negócio na administração pública, né? Então ninguém aprendia português? Não, aprendia. Só que o sistema de ensino efetivamente, o mais forte, assim, para que eu pudesse sair daqui e prosseguir os estudos na metrópole, eram destinados a pessoas que não faziam trabalho braçal. Porque o trabalho braçal, ele era visto como uma forma de penitência aos pecados, ou seja, você nasceu, se a pessoa falar, não, você vai trabalhar no trabalho braçal, é porque você, em algum momento na vida, na mente dessa pessoa, achou que você pecou. Então, você tem que fazer lá o trabalho braçal. Então, isso era uma forma dessa penitência, você cumprir essa penitência para poder chegar ao paraíso, né? Ao nirvana, né? Só que, o que veio depois dos índios? Os índios, depois de um tempo, não queriam de jeito nenhum ser escravos. E não dava certo, né? Porque o índio, todo mundo fala que o índio é isso, aquilo outro, mas o índio, não é que ele é preguiçoso. Ele estava vindo de um sistema de vida no qual ele fazia as coisas apenas para sobreviver. Nada além disso bastava, né? Porque ele já vivia em perfeita harmonia
com a natureza, né? Então, começaram a trazer o quê? Os negros para cá. Só que aí, para os negros, a coisa é um pouquinho mais diferente. O buraco realmente é mais para baixo, né? Para os negros, a educação ela tinha uma pedagogia da escravização. Por quê? Porque eles precisavam entender que eles eram escravos porque eles seguiam outras religiões que cultuavam deuses pagãos, né? Então, e aquilo era uma forma de puni-los, né? Curiosamente, esses vinham para cá reinos inteiros de tribos da África, né? Então, eles tinham que se reconverter para a Igreja Católica. Isso acaba surgindo o que séculos depois chamamos de Umbanda, mas é uma outra coisa. Só que os negros, como eles precisavam ser penalizados a todo e qualquer momento, eles eram impedidos de receber uma educação formal, só recebiam uma educação suficiente para que pudessem ir à igreja rezar. Só. E, aliás, fazer umas continhas, só. Então, eles eram educados de forma bem coercitiva e violenta. Então, era a base na porrada mesmo. Ou aprende ou não aprende. Ou aprende ou aprende. A catequização, ela era distinta do índio. Ela se dava por coerção violenta ao trabalho forçado. Então, para você tentar ser um negro puro naquela época, né, salvo, e mesmo assim, óbvio, que nunca isso acontecia, você apanhava. Apanhava assim. Até aqueles pessoas apanhavam igual Casavéia, dessa época. Que apanhava mesmo, todos os negros apanhavam para poder serem católicos. Né? É por isso que surgiram as imagens na Umbanda, não tem imagem no Candomblé. Não sei se vocês sabem disso, na Umbanda é que usa imagem, no Candomblé a gente não usa imagem, né? Mas tem uma explicação excelente. Tem um dia que sabe eu conto para vocês. E também tinha a pedagogia da resistência, né? Porque resistiam à opressão e buscavam resgatar suas expressões culturais e religiosas. Né? Então, os jesuítas. Os jesuítas, eles faziam entender que aquela busca, né, da sua cultura, na verdade, era errada e que eles tinham que aceitar a cultura que estava sendo implantada naquele momento, que era a cultura portuguesa / cristã católica. Né? Aí, o que tem agora, né? A gente tem investimento na formação de professores, né? Isso aparece com a formulação do documento Ratio Studiorum, né? Que é um conjunto de regras pedagógicas que orientavam os educadores em suas atividades. O que é esse Ratio Studiorum? Ele é uma cartilha. É uma cartilha no qual você tinha que seguir exatamente aquilo para educar as pessoas, né? O ensino é óbvio, era tradicional, ele era conservador, ele era memorístico. O que é memorístico? Através da decoração. Então, sabe essa coisa de decorar tabuada? Vem do ensino memorístico. Né? E cheio de regras de comportamento, que era o principal. Afinal de contas, era uma religião voltada à Igreja Católica. Né? Religião não, era uma educação voltada à Igreja Católica. Então, tinha regras de comportamento. Então, a educação na colônia, né, e a gente vai esse formato até a reforma pombalina, né? Por que reforma pombalina, né? Porque ela vem do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele era tipo, como eu posso explicar, tipo primeiro-ministro, como se dizer, né? Do reino de Portugal. E ele publica o alvará de 28 de junho de 1759. O que ele tem em Salvará? É o fechamento dos colégios jesuítas, né? O início das aulas régias por conta da coroa e a reforma dos estudos menores, né? Que são a primária e a secundária. Né? Por que isso foi bom? Né? Porque quando a Companhia de Jesus chegou em Portugal, lá na metade do século XVI, eles simplesmente dominaram tudo. Eles dominaram as universidades, né? Nós tínhamos a Universidade de Coimbra, nós tínhamos a Universidade lá, o mais para cima, esqueci o nome, que era até uma das mais antigas. Deixa eu ver, não lembro o nome. Universidade Portuguesa Antiga. Que a Universidade, a Universidade de Coimbra mesmo.
ela mesma, é que ela foi reformulada no. Então, né, inclusive, a Universidade de Coimbra é uma das universidades mais antigas do mundo. Né? Ela tem 731 anos, ela foi fundada lá em 1290. Né? Então, ela simplesmente, a Companhia de Jesus dominou tudo aquilo. Né? Por quê? Porque eles queriam ter todo o total controle e dizer que ia dar um ensino de qualidade, afinal de contas era ligado à igreja, todo mundo era temente à igreja, e blá, 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 enfim, né? Então, só que ele viu que a igreja estava se metendo demais na própria administração de Portugal. E naquela época, Portugal já tinha passado ele tinha virado um único país junto com a Espanha, já tinha voltado de novo a ser um reino separado, e estava começando a perder aquele poder que eles tinham, especialmente no comércio marítimo. Por quê? Por conta da Igreja Católica, né? Por conta desse poderio todo que tinha a igreja. Né? Então ele começou a fazer essas reformas, e a primeira coisa que ele fez foi justamente a publicação desse alvará, lá em 28 de junho. Né? Só que em 3 de setembro do mesmo ano, em 1759, ele promulga uma lei onde ele ordena a expulsão de todos os jesuítas em todos os territórios portugueses, seja Portugal e colônias. Então, a gente pode dizer que, literalmente, a partir de 3 de setembro de 1759 até 1808, nós ficamos quase 50 anos sem educação formal no Brasil. Porque não havia gente aqui para dar educação. Isso tudo sempre foi dado para os jesuítas, né? Que precisava prosseguir os estudos, ia para a metrópole, lá estudava, fazia o secundário e depois fazia o curso superior, né? Então, mas nesse meio tempo, a gente pode dizer que nós tivemos a reforma das escolas de primeiras letras, né? Porque as primeiras letras eram aquilo que os jesuítas faziam com maior maestria aqui em todo o território nacional, né? No Brasil colônia. Então, na lei de 6 de novembro de 1772, ele amplia a escolaridade e as oportunidades, ou seja, você não aprendia apenas a ler e escrever, você aprendia outras coisas também. Isso veio como um reflexo de como Portugal via a questão da educação, que era primordial. A gente precisa lembrar que, apesar de Portugal ter uma das universidades mais antigas do mundo, tinha reis no século XVI, ou seja, na época do descobrimento do Brasil, naquele século do descobrimento do Brasil, que não sabia ler e escrever. Não sabia ler nem escrever. Então, isso é muito importante frisar. Isso é muito importante frisar, por quê? Porque antes era necessário apenas fazer pequenas continhas, saber um pouquinho de latim e só escrever, mas não sabia necessariamente ler e escrever, né? Era ainda como chamamos hoje de analfabeto funcional. Então, por isso que ampliou essa escolaridade e essas oportunidades, né? Além disso, começou a ter o que chamamos de dualidade no ensino. Então, tinha a coroa portuguesa precisava ser dirigente do ensino e também atuar nos serviços chamados de rústicos ou artes fabris, ou seja, aprender apenas o necessário. Né? Com isso, ampliou as chances da educação para a elite e instrução aos demais. Né? Ou seja, se antes você aprende um pouquinho para depois dar prosseguimento lá com o restante, né, dos estudos menores, você conseguia fazer isso de modo mais completo no próprio lugar onde você está aprendendo, né? Nós chamamos de, poderia-se dizer, aquelas primeiras escolas, né? E os conteúdos eram, óbvio, ensino de regras de ortografia e sintaxe, né? As 4 operações da matemática, óbvio, regras de civilidade e do catecismo, 1 ano de filosofia para aqueles que seguiam nos estudos maiores, né? Então, você aprendia filosofias caso você quisesse prosseguir, né? Então, para fazer feliz a sociedade e manter contente as pessoas, ainda que nas circunstâncias mais humildes, é indispensável que o maior número delas seja pobre e, ao mesmo tempo, totalmente ignorante. Quanto mais saiba do mundo e das coisas alheias a seu trabalho ou emprego, um pastor, um lavrador ou qualquer outro camponês
mais difícil lhe será suportar as fadigas e penalidades de seu ofício com alegria e satisfação. Isso é um texto do Mandeville que o Saviani usou no livro dele. Por quê? Isso mostra que como que é a nossa educação. Por que a educação não é tão importante assim? Porque se você der educação para o povo, a gente derruba o governo. Derruba mesmo. Porque a partir do momento que você tem conhecimento do mundo, você acaba cobrando, não, por que comigo não é assim? Então é algo que a gente precisa até repetir. Antes de terminar essa parte aqui, a gente está no período joanino, eu vou falar sobre as aulas régias, né, que eram o formato de aulas que tinham no primeiro momento lá do Brasil colônia, né? Então, era a primeira organização do ensino público e laico, né? Foi justamente depois dos Marquês de Pombal, né? E a educação era para a classe, sempre para a classe dominante, a educação mais concisa, né? Começou a ter que cobrar um imposto de subsídio literário, ou seja, a produção do vinho e da carne davam dinheiro, vocês tinham que pagar um dinheiro para subsidiar a livros, né, justamente para a classe dominante. Começou a aparecer a figura do diretor de estudos, que fazia fiscalização do trabalho e fazia também a aprovação de professores em concursos, né? E as aulas eram de gramática latina, óbvio, língua grega, porque era clássica, né? E também a retórica, né? A retórica era para poder falar a questão da oralidade. Então, quando a gente vai conversar, por exemplo, teoricamente, a minha retórica tinha que ser boa, né? Mas eu gaguejo muito, então não é tão boa. Então, a retórica, ela vai ensinar você a falar dessa forma, do jeito que eu falo. Então, essas são as aulas régias. Tá? Antes de entrar no período joanino, vocês têm alguma dúvida? Aqui a Larissa colocou aqui no Barueri, acho que deve ser o Barueri Shopping. Tem uma loja de todos os livros, são R$10, talvez a gente compre lá. Pode ser, porque eu comprei esse livro lá. Uma loja, só tinha livro de R$1, de R$10. Eu sempre vou lá para comprar livros para dar aula para o pessoal do Fundo 1. Eu até usei. Eu fui lá para comprar outro livro, fui para comprar ele, acabei vendo comprando. Eu fui lá para comprar esse livro. Ó. Que são 500 palavras para aprender inglês, né? Tem 28 histórias, curtas, bem curtas, assim. Um parágrafo só, tem 28 pontos de falas. Dúvidas em relação à educação jesuítica? Então, ótimo. Então, a gente vai passar para a educação no período joanino, né? O que é a educação no período joanino, né? Em 1808, Napoleão Bonaparte estava muito pé da vida com Portugal, porque não decidia se apoiava Napoleão ou se estava do lado dos ingleses. Então, o que eles fizeram? Não vai dizer? Então tá, peraí. E ele veio, né, lá da França, passando pela Espanha, para poder invadir Portugal e ocupar Portugal, né? E ocupar. O que Dom João VI, né? O que o Dom João, o rei de Portugal, fez? Correu para o Brasil, com a ajuda, óbvio, da esquadra inglesa, né? Porque, na verdade, Portugal queria apoiar os ingleses, mas estava com medo de apoiar os ingleses explicitamente e, mesmo assim, ser invadido. Não adiantou nada, foi invadido da mesma forma. Então, eles acabam não sendo invadidos porque o reino não estava lá, então não tinha como ocupar simplesmente ali. Tanto que o Rio de Janeiro se tornou a primeira capital europeia fora da Europa, para quem não sabe. Né? Então, porque toda a corte de Portugal veio para o reino do Brasil, de Portugal e do Brasil, né, em Dalgabo, se não me engano o nome. Então, só que o rei não veio. E a educação ficou lá? Não, a educação tinha que vir também junto com o Dom João, né? E o Dom João era uma pessoa extremamente letrada e tudo mais. Inclusive, a vinda para ele surgiu, ele possibilitou a criação do que chamamos hoje de Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro. E boa parte dos livros que estão lá
antigos, foram trazidos por Dom João VI. Né? Então, essa educação no período joanino, a gente pode dizer que ela vem como consequência do fim do ensino jesuítico, né? Porque as reformas pombalinas, elas acabaram com o modelo jesuítico de educação e deram início a um novo padrão, que incluía as aulas régias, né? Como eu já falado, as aulas régias da primeira organização do ensino público, né, de Portugal, né? E as aulas eram avulsas, né? Não eram, se entendia conceitos, né? Você aprendia exatamente aquela disciplina, né? E as aulas régias, o Estado estava no controle do processo educativo, né? Com a redução da educação religiosa, né? Já não tinha mais a figura da Companhia de Jesus, então era a própria coroa, né? Com isso, os professores eram contratados via concurso público. Eram professores chamados de leigos. Por que eram leigos? Porque eles não eram da igreja, né? Então, eram professores que detinham conhecimento, mas eles eram leigos. Além disso, começou a possibilidade de fiscalização do trabalho docente, né? Seria algo como a diretoria de ensino faz hoje, né? Então, por quê? Porque antes eles precisavam fiscalizar a igreja, eles estavam de acordo com a igreja que vinha aqui atrás para ver, não tinha essa necessidade, essa preocupação, né? E, além disso, tinha uma outra função, as aulas régias, formar funcionários para cargos públicos, né? E isso vem muito ao encontro do que chamamos de iluminismo, né? Então, o Marquês de Pombal, ele teve essa ideia justamente, né, pela questão do iluminismo, né? A gente precisa lembrar que na aula passada eu falei que antes da Idade Moderna era a Idade das Trevas, né? A Idade Média, né? A Idade onde era tudo muito escuro, nebuloso, e você não podia ser contra a igreja. Então, tudo aquilo que veio depois desse momento, né, que aí veio o que chamamos de iluminismo, né, que veio à luz as ideias, né, à luz a ciência. Né. Então, o século da luz, a gente pode dizer que foi justamente no século XVIII, quando houve a reforma pombalina, né, e foi o uso da razão sobre a fé para resolver problemas da sociedade. Então, nada mais era explicado através da Bíblia, né, ou interpretado através da Bíblia. Era tudo interpretado através da própria ciência, né? E era um movimento que era apoiado pela burguesia, né? Porque a burguesia, eles eram meio que renegados pela Igreja Católica, até por conta mesmo da questão da educação. Porque a educação, a gente top tinha que ser só para quem era da classe dominante. E a burguesia era uma classe que estava emergendo, né? Então, é muito importante ter essa lembrança, né? Quando a gente chama de pessoa de burguês safado, é porque uma pessoa que era pobre tem um pouquinho de dinheiro, né? É isso, né? Então, a pessoa que está emergindo tem um pouquinho de dinheiro, mas não tem a nobreza. Não tem a nobreza, né? Então, isso a gente pode dizer que a educação teve, nesse período joanino, alguns fatores determinantes. Primeiro, como eu falei, a chegada da família real aqui no Brasil, que foi em janeiro de 1808. Então, essas mudanças no Brasil, porque surgem novas atividades aqui, né, que não tinham, novos hábitos e disseminaram-se novas ideias também, né? Porque, afinal de contas, a corte inteira veio para cá. O engraçado é que, quando o pessoal chegou aqui no Brasil, eles colocavam eles pintavam nas casas PR, né? Que é príncipe regente. É príncipe regente? Acho que era príncipe regente, isso mesmo. Eles pintavam PR nas casas que eles queriam, que eram para a corte. As pessoas que estavam com essas casas pintadas de PR tinham que desocupar as casas, deixar tudo que tinha lá porque era da corte. A pessoa perdeu tudo. Imagina, os burgueses brasileiros, né, os emergentes, perdendo. Então, imagina como que foi aquela animosidade, né? Porque eles iam para cá, não tinha tempo de construir casas, né? Então, que se dane o povo, né? O Brasil sendo Brasil já antes mesmo de ser Brasil. Então, inicia-se as atividades de tipografia, né? Imprensa e manufatura, né? O que é tipografia? Tipografia é isso aqui, ó. Isso. São as letras, são as máquinas que imprimem, né? Que vem a imprensa, que é a parte jornalística, mas a tipografia é que imprime qualquer coisa, né? A imprensa já é a parte de jornal, né? Aí começa a ter também a imprensa régia, né? A imprensa ligada ao governo,
e começa a surgir também diversos jornais, também fazendo oposição, contando, relatando, enfim, lembrando que, isso que eu falei do PR, né, porque o pessoal foi tudo expulso, imagina o povo que tinha dinheiro aqui que foi expulso das suas casas, né. Então, isso tudo em 1808. Já em 1810, é formada a Academia Real Militar e da Real Biblioteca. Lembra que eu falei que o Dom João VI trouxe um monte de livros, criou a Biblioteca Nacional? Então, foi justamente criada essa Academia Real Militar, que eram as Forças Armadas, né, o Exército, naquela época, e também formou-se uma biblioteca, né, até porque o próprio Dom João VI adorava ler, a pessoa culta e tudo mais. Assim como ele gostava de ler, ele também gostava de cultura, né? E a população portuguesa aqui do Brasil, ela sentia falta desses vandevils, né? Então, abrem 3 anos depois o Teatro Real de São João, né? Que é o que pode dizer que é o Teatro Municipal. Era, na época, o Teatro Municipal, né? Em 1818, abre-se o Museu Nacional, que pegou fogo, no Rio de Janeiro, e em 1820, né, quando ele já está voltando para Portugal, ele abre a Academia de Artes. E o Brasil estava deixando de ser uma colônia subordinada a uma metrópole, então ela estava sendo viável a sua independência. Por quê? Começou-se a pensar que, não, nós temos cultura, nós conseguimos produzir tudo aquilo que foi trazido, né? Então, isso tudo foi uma emergência emergência, assim, não é emergência, emergiu da educação que aqui veio com mais afinco, da mesma forma que em Portugal tinha, né? Então, no período joanino, que foi justamente de 1808 até 1820, as influências da educação foram a criação da Escola de Educação do Rio de Janeiro e as outras escolas também, a contratação de professores de latim, inglês e francês, a criação da Escola Superior de Matemática, Ciências Físicas e Engenharia, ou Escola Politécnica, né? A criação da Academia da Marinha e da Escola de Médico-Cirúrgica, né? E a criação da Escola de Agricultura e Botânica e das Escolas de Comércio do Rio de Janeiro, da Bahia e em Pernambuco, né? Então, olha, só para vocês entenderem por que a família real veio para cá e trouxe toda essa mudança na educação aqui, né? Então, em 1806, o Napoleão decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra, né? Só que o Portugal ele não aderiu ao bloqueio continental, para uma aliança comercial estabelecida com os ingleses, quando Napoleão ordenou a conquista do país. Então, o príncipe regente, né, o Dom João, ele determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. E isso, gente, foi de um dia para a noite. Da noite para o dia, literalmente. Não foi assim, vamos pensar, não. Foi da noite para o dia. Foi assim, ó. Assim, temos que ir agora, e fomos. Então, também viajariam os ministros e empregados, totalizando 15.700 pessoas, que representavam 2% da população portuguesa. Então, ele deixou todo Portugal para trás, por conta disso. Para vocês entenderem como é que foi importante o Napoleão na nossa história da educação brasileira, né? Portugal veio corrido e, com isso, acabou trazendo tudo que é de benefício da educação para ser implantado aqui. Por isso é muito importante falar que, depois das reformas pombalinas até a chegada do Dom João VI, nós não tínhamos nada de educação. A educação ela quase não existia. Tinha, mas era muito pouco, era muita questão de toca, ensinar e tudo mais, mas era todo mundo que precisava estudar, ela tinha que ir para Portugal. Então, quando eles vieram, veio justamente um movimento contrário. Então, começou a criar uma máquina educacional do governo, né, federal, né, no caso aí era do reino, né, ou chamado de real, né, e que acabou fortalecendo muito a identidade nacional, né, que isso vai ter consequências mais profundas e impactantes justamente no período imperial. Por quê? O Partido Português ele defendia a monarquia absolutista e o retorno do pacto colonial. Ele tinha apoio entre os militares e comerciantes portugueses que se beneficiavam das ideias mercantilistas, né? E, além disso, nós tínhamos outros 2 partidos, que essa justamente na ideia já do Brasil Império, né? Tínhamos o Partido Radical, que defendia as reformas mais democráticas,
como a reforma agrária, o voto universal, a abolição da escravatura, a descentralização e a descentralização política administrativa. Só que, ao contrário dos militares, dos comerciantes portugueses, que aqui estavam, que gostavam muito do comércio, né, ganhavam muito dinheiro, quem apoiava justamente o Partido Radical? Eram pequenos comerciantes, funcionários públicos, padres, advogados e jornalistas. Só que, além disso, nós tínhamos também outros, assim, mas eu fiz errado, mas um partido, que é o Partido Brasileiro, que era um partido mais conservador. Ele defendia a monarquia constitucional, uma independência da colônia, né? Ou seja, o Brasil tinha que ser independente de Portugal, uma manutenção do escravismo e do latifúndio e a Igreja Católica como religião oficial. Tinha apoio nos grandes proprietários rurais, comerciantes ingleses e portugueses, além de outros setores ligados à alta administração. Então, todas essas, elas impunham uma independência no Brasil que deixa de ser colônia, mas que tudo continua igual aqui no país, né? Continua sendo um país de latifúndio, uma produção primária voltada para exportação, ou seja, produzir aqui para exportar, não era nada para consumo interno, um trabalho tinha que continuar escravo em regime imperial, da mesma forma que tinha em Portugal, né? Então, a sociedade brasileira não se formava um conjunto, mas uma hierarquia com diferentes desiguais camadas divididas em coisas, que eram os escravos e os índios, e pessoas, que compreendiam a plebe, que são os homens livres e pobres, e o povo. O povo, gente, que é o melhor de tudo. O povo é a classe senhorial dos proprietários, eram os donos dos escravos, né? Então, olha só, plebe, nós somos a plebe. Só um instantinho, gente. Pronto. Começou a chover. Aqui. Vou fechar a janela. A independência, ela é um arranjo político, na verdade, que favorecia os interesses da elite brasileira e os interesses do novo capitalismo que estava emergindo lá na Europa, né? Com isso, a gente tem lá tudo isso voltando também para a questão da educação, porque até então nós tinham sido trazidas a educação para cá, por meio da vinda do Reino de Portugal para cá, né, da corte, mas assim, era só mais voltado para o ensino superior, né? Então, a partir de 1824, ou seja, 2 anos depois da independência, a gente tem a Constituição promulgada, que é a nossa primeira Constituição Nacional, né? Nessa Constituição diz que a educação, a instrução primária, ela tem que ser gratuita para todos os cidadãos, né? Só que isso só existia apenas no papel, nem todo mundo tinha direito. Só que 3 anos depois, já em 1827, surge a primeira legislação específica sobre a educação nacional. E elas, inclusive, mantiveram as aulas avulsas para meninos e incluiu também as meninas. Fixou salários de professores e adotou um método de ensino mútuo, que é chamado de método Lancaster, né? Já em 1834, foi promulgado o ato adicional que reformulou a Constituição de 1824. Né? Com isso, foram descentralizadas a instrução primária e secundária, impulsionou o surgimento de instituições particulares. Por quê? Lembra lá em 1824? A educação tinha que ser para todos, né? E gratuita, só no papel. Só que as pessoas ansiavam, né? Especialmente os novos burgueses, ansiavam por educação. Como é que fazia, né? Contratando serviços especializados. E aí que surgiu as escolas particulares, para se preencher lacuna que não tinha no governo. Essas aulas isoladas que tinham, que são essas aulas mútuas, elas foram substituídas pelo que chamamos de ensino seriado, primeira, segunda, terceira, quarta série. Né? Mais 20 anos depois, em 1824, nós tivemos a reforma Couto-Ferraz, que trazia a obrigatoriedade do ensino elementar aos filhos maiores de 7 anos. Só que esses filhos maiores eram filhos dos brancos e livres, tá? Não eram dos negros ainda, não.
Com isso, trazia também a questão da formação dos professores, começava a ter aquela ideia, o que o professor precisava ter para ser professor, né? Tinha atribuições do conselho diretor, né? Quem é que poderia gerir a escola, todo esse conteúdo que era ensinado. Lembre-se que não existia um conteúdo padronizado, tinha também como que fazia a seleção dos docentes, trazia as primeiras ideias de métodos de ensino e também trazia informações de como administrar essas escolas, né? Ao passo que tínhamos também a reforma Leôncio de Carvalho. Lembra lá da obrigatoriedade de ensino? Aqui também aparece de novo, só que dos 7 aos 14 anos. Nessa reforma, olha só que bonito, apareceu a primeira ideia de assistência de uniformes, livros e materiais básicos para alunos pobres. Só que não, tá? Regulamentos das escolas normais, que são as escolas que formam professores. Eles criam também o jardim de infância para crianças de 3 a 7 anos, né? Por isso que não é mais jardim de infância, né? Porque antes não era creche, não tinha ensino infantil, né? Era um jardim de infância. Começa a criar subsídios para o ensino particular, ou seja, começar a financiar essas escolas, que inclusive se beneficiou muito foi a Igreja Católica, e que para as escolas normais particulares, as oficiais, e as escolas secundárias privadas ao Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é um colégio que existe até hoje. Ele é um colégio de ensino secundário, ensino hoje, ensino médio. Tecnicamente, naquela época, quem quisesse estudar ensino médio para poder dar prosseguimento aos estudos na universidade, precisava estudar nesse colégio, né? Porque era o único que dava o diploma aceito para as universidades, as faculdades que estavam surgindo lá pelo governo, né? Então, como criou essa equiparidade, para que não havia necessidade de ter que esperar, as pessoas esperavam passar no Colégio Pedro II. Acaba com a proibição de matrículas de escravos, ou seja, os escravos começaram a ter direito à educação nessas escolas, né? Tá certo? Dá, mas ainda não é o suficiente. E também tem o decreto presidencial, a Lei Saraiva, que exclui o direito dos analfabetos do voto, né? Então, até como uma forma de promover a educação, quem era analfabeto não podia votar, né? Então, isso só foi revisto lá em 1935, que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Foi uma forma de fazer as pessoas a estudarem, porque o Brasil era um país novo, que tinha começado com o ensino precário, que era jesuítica, passou para o ensino que chegou aqui, voltado para o ensino superior. Só que tem uma lei que foi promulgada logo depois do Império, que dá direito à educação a todos. Só que é uma lei que foi para no papel. Ninguém tinha direito à educação, né? E também tinha muita confusão do que era povo, do que era plebe e do que era coisas. Vocês verem que os negros, os índios, eles eram coisas, eles não eram pessoas, né? Então, isso, inclusive, mostra a discrepância do que poderia ser, de fato, população, né? E as pessoas ainda reclamam de cotas, né? Até hoje, né? Mas, enfim. Só que tudo isso, a gente pode dizer que foram todos através das influências do iluminismo, do Kant e do Kant. Isso tudo a gente pode dizer que veio do iluminismo através das ideias do Kant, né, de Immanuel Kant, né? O iluminismo ele surge na passagem do século XVIII para o XIX, como eu falei, né? Ele é o século das luzes, quando a gente começa a romper com a Igreja Católica, onde a razão ela sobrepõe a fé, né, para resolver os problemas da sociedade. E era um movimento, como foi falado, apoiado pela burguesia. E isso tem origem, especialmente com a Revolução Industrial na Inglaterra, que molda o mundo, né, através do capitalismo, e também com a ida dos camponeses para a cidade, aumentando a mão de obra disponível, né? Então, por isso é que se pagava salários baixíssimos, né? Porque tinha muita gente querendo trabalhar por qualquer coisa, porque as pessoas já eram pobres demais morando no campo e precisavam ir para a cidade para ganhar um pouquinho mais, menor que seja, mas precisavam ir. O iluminismo ele tinha também uma coisa curiosa, que era a disponibilidade de carvão, matérias-primas e de mercado consumidor, que era apoiado por uma grande frota de navios, né? Com isso,
começou a ter a existência de recursos financeiros para poder financiar qualquer coisa que pudesse existir. Por exemplo, até mesmo a navegação, as grandes navegações foi uma forma do surgimento desses recursos financeiros, de você financiar, né? Porque tinha que dar, que eu vou ver depois, né? Que é a exploração das colônias, que tinha a o predomínio da religião. Agora vai. Porque financiava porque você queria ter lucro. Só que na Igreja Católica, tecnicamente, era pecado você ter lucro, né? Você não podia ter lucro em cima de um irmão, né? Podia ter lucro nessa igreja, né? Então, por isso, começou a predominar a religião protestante, né? Por isso que a Igreja Católica ficou bem assustada em relação às demais religiões surgindo no mundo, porque essas religiões cristãs, elas não viam problema com a questão do lucro, né? E, além disso, a legislação submete os trabalhadores a novas regras de trabalho, né? Então, os trabalhadores, eles vinham um esquema que eles plantavam, que dava lá, eles tinham um outro sistema de trabalho, eles não precisavam ficar manhã, tarde e noite lá na plantação, eles ficavam, né? Mas não à noite. Eles tinham um sistema de trabalho completamente diferente para trabalhar no sistema de trabalho que era quase que escravo mesmo, trabalhando nas indústrias, né? E com isso começa a iniciar a fragmentação do próprio trabalho, né? E a especialização das tarefas, ou seja, você não precisava dominar tudo aquilo que fazia dentro de uma indústria. Se você dominasse apenas uma parte e fosse fracionado, às vezes o trabalho saía bem feito. Então, essas mudanças, elas afetaram a educação, porque com a crescente urbanização e industrialização, se aumentou a necessidade de alfabetização e escolarização, porque as pessoas começavam a mexer com máquinas. Então, elas precisavam entender como aquilo tudo funcionava e compreender até filosoficamente como aquilo realmente trabalhava. Então, por isso que havia necessidade de todo mundo ser alfabetizado, ter um certo nível de conhecimento, né? Como eu havia falado do método Lancaster, né, que é o método mútuo, né, que é uma expansão de rede de ensino na Inglaterra, onde a escola é uma obrigação do Estado, o ensino ele é excessivamente literário e pouco científico, mas as escolas também eram insuficientes, né? E o Fred tinha uma ideia de uma formação mais nacionalista, voltada para as ideias que o governo queria, né? Os professores nessa época também eram muito mal pagos, não tinham nenhuma experiência, eu permaneci nessa profissão enquanto não arrumavam coisa melhor. Parece até hoje. As práticas de castigos físicos, elas eram persistentes, porque era uma forma de moldar as pessoas para a sobrevivência, né? Sobrevivência. E a dualidade na educação. Então, as escolas religiosas, elas eram voltadas para a elite, ou seja, era uma educação melhor, e as escolas mantidas pelo Estado era para o povo. Lembrando que nós tínhamos coisa, plebe e povo. Tá? Já o Brasil já tinha aquela ideia de educação apenas para o trabalho. Então, você precisava aprender apenas aquilo que você iria fazer e acabou. Não precisava mais do que aquilo. O Kahn, ele dizia que o conhecimento é fruto da interação entre o sujeito e o objeto, ou seja, a ação do sujeito permite a compreensão, mas é a experiência com o objeto que renova e confirma esse conhecimento. Esse conhecimento provém tanto do raciocínio quanto da experiência. Então, tudo aquilo que você vai aprender com algo necessita da sua interação com ele. E você acaba aprendendo mexendo. É mais ou menos como as crianças hoje fazem. Né? Por que elas aprendem as coisas rápido? Porque elas fazem justamente o contato mais efetivo com os objetos. Que a gente tem medo de quebrar ou medo de fazer tal coisa, a criança não tem. Ela vai experimentando justamente para a redução do erro. Né? Para Kahn, o papel da educação é o desenvolvimento ético e moral dos sujeitos. Né? Então, é necessário agir moralmente, porque é agir de uma maneira determinada maneira, agir moralmente é agir de uma determinada maneira simplesmente porque é certo a fazer, não por causa de castigos e recompensas. Né? Então, você precisava agir com a sua moral, não porque vai ser bem recompensado, né, moralmente. Nem isso. Porque é o que é certo a se fazer, né? Já a opção por agir dessa e não daquela maneira, ela não é inata nem natural,
mas ela decorre de uma formação do indivíduo por meio da educação, de forma a torná-lo capaz de escolher com autonomia. Ou seja, se você vai fazer determinada coisa, sabe que não pode fazer, então você tem que ter esse embate moral consigo mesmo, né? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Ou faço perto de todo mundo? Além disso, esse é o iluminismo, né? Nessa mesma época lá tanto do final do Joanino e no Brasil Império, nós temos algumas ideias emergindo, né? A primeira é o positivismo, mas também tivemos o idealismo, o socialismo e o pragmatismo, né? E elas todas se tornam teorias pedagógicas, né? Porque elas nascem da disputa pelo modelo de sociedade e educação que os teóricos e educadores participam e se expressam através de uma visão de mundo. Então, como é que eles veem o mundo? Como que o mundo é formado? Quem é o mundo? O que é o mundo? Né? Então, eles começam a questionar qual é a importância desses professores conhecerem, então, essas teorias pedagógicas. Né? Então, isso vai acabar formando quem é o tipo de cidadão que eu vou querer formar. Isso já havia sido pensado, inclusive, na questão lá no Império. Né? Até porque, como eu vou repetir, nós tínhamos 3 tipos de povo. Povo, plebe e coisas. Então, a intencionalidade no perfil do sujeito a ser formado, ela vai trazer essa importância de conhecer essas teorias pedagógicas, que são essas que eu havia falado, né, do positivismo, idealismo, socialismo e pragmatismo. E cada uma delas reconhece a educação como um instrumento para o desenvolvimento da sociedade e também dos indivíduos, mas na direção que considera mais adequada, justa ou correta. Então, elas todas querem o desenvolvimento do mundo através da educação, mas nem todas pensam da mesma forma, né? O positivismo, como eu já havia falado, a gente consegue visualizar através da nossa bandeira, né? Aqui, ó, ordem e progresso, né? Amor, ordem e progresso, né? E ela está presente na nossa, inclusive na nossa ideologia de república, né? O positivismo ele foi fundado por Augusto Comte e o Durkheim ele é um dos autores mais importantes nas definições tanto da sociologia quanto da pedagogia como ciências autônomas, né? Por quê? Porque o positivismo ele surge lá no século XIX, após a Revolução Industrial, vivendo a segunda expansão marítima em busca de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. O curioso é que hoje ainda nós vivemos nessa busca por mão de obra barata. Basta ver que as grandes produções de produtos que nós consumimos, deixa eu ver se aqui traz. O meu celular não traz. Deixa eu ver. É que aqui no meu iPod tem, mas não vai dar para vocês verem. Diz ó, que isso aqui foi desenhado, né? O design dele é da Califórnia, mas ele foi fabricado na China. Mas por que é desenhado na Califórnia e fabricado na China? Mão de obra barata. Além disso, a própria matéria-prima lá também é mais barata. E com isso, eu produzo lá para ser mais barato. Então, se é mais barato, eu posso lucrar mais. Então, essa é a ideia do positivismo. Então, para o positivismo, a educação ela serve apenas para socializar os indivíduos e adaptá-los à sociedade. Apenas isso. Porque a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo seu meio especial em que a criança particularmente se distingue. Ou seja, a educação ela tem que ser feita por pessoas dominantes, da classe dominante, e que vai determinar se a criança vai pertencer à classe dominante ou à classe dominada. É isso. E essa criança da classe dominada ela será alegremente explorada, ela se sentirá alegre por ser explorada, porque ela precisa financiar os desejos dessa classe dominante. Já o idealismo é a realidade derivada das ideias. É como se as ideias surgissem antes da realidade
e a partir delas a realidade ela é construída, né? Assim as ideias que determinariam a história, né? Então eu penso, logo eu repasso a minha ideia de como deve ser a sociedade perfeita. Então deu muito certo como ideia de educação? Deu sim, porque todos os itens que nós temos hoje na educação, elas surgiram, óbvio, no campo das ideias, né? Então, elas foram pensadas, analisadas, elas foram desejadas para serem colocadas em prática, né? Colocar em prática que é o difícil. Aí nós temos o socialismo, que a gente não pode deixar de citar, o materialismo, né? E com isso nós temos o Marx, né? A gente vai ter Marx e o Gramsci, né? O Marx diz que as ideias são frutos da realidade. É ela que condiciona as ideias, assim a história é que determinaria as ideias de uma determinada época e sociedade. Então, a realidade do Marx, né, ela é baseada em contradições, né? E é necessário interpretar a realidade e agir sobre ela para transformá-la, né? Então, você tem que entender que como é a nossa realidade de hoje, e a partir dessa realidade, a gente vê se tem mudança, dá para mudar. Vamos comparar com outras pessoas. Por que aquela, daquela forma não está dando certo, dá muito certo, e dessa forma que a gente está fazendo igual não está dando certo? Então, é isso, né? Então, para a educação, o socialismo, ela tem que, a educação, aliás, para o socialismo, a educação tem que eliminar as classes sociais ou que fossem baseadas em princípios mais igualitários. O ensino tinha que ser universal, tinha que erradicar o analfabetismo, tinha que criar uma outra mentalidade, ela mais coletiva e menos individualista, tinha que ter uma relação entre teoria e prática, educação e sociedade, né? E educação e política, e suprimir a alienação capitalista. Né? O que é essa alienação capitalista? Aquele fetiche do consumo. Né? Eu quero aquilo. Né? Eu quero uma bolsa Prada, eu quero uma roupa Armani, eu quero um iPhone. Então, isso tudo é chamado de alienação. E o socialismo, já para o Gramsci, né, o materialismo, a escola tinha que ser unitária, tinha que ser igual para todos, que integrassem trabalho e educação, o pensar e o fazer. Ou seja, a gente tinha que ter distinção entre uma pessoa e outra. Né? E agora a gente vai ver, por último, o pragmatismo. Eu vou colocar uns vídeos, inclusive, e eu vou dizer que esse é o que eu mais gosto. Porque tem o Dewey, né? Eu sou simplesmente apaixonado por John Dewey, né? O John Dewey, ele influenciou a Escola Nova aqui no Brasil, né, que são os movimentos de educadores intelectuais lá em 1930. Né? O Dewey considera o aluno como centro do processo de aprendizagem, que exigiria métodos ativos e criativos de ensino, rejeitando a memorização e a repetição de conteúdos, como na pedagogia tradicional. Por isso que eu sou apaixonado por esse homem, porque ele, inclusive, influencia muito a questão, ele vem, é como se fosse uma evolução do socialismo, né? Só que já voltada para a realidade dos alunos. Né? O pragmatismo é uma educação baseada na apresentação de problemas e na busca por soluções, ou seja, a educação não é simplesmente você aprende aquilo e acabou. Não, você é apresentado um problema e a criança ela é provocada a realizar, a resolver aquele problema, né? Porque, segundo Dewey, a vida constantemente nos desafia com problemas que devem ser resolvidos com base nos mesmos padrões de pensamento que conduzem à investigação científica, né? Então, como é que é feita essa educação, né? Primeira necessidade sentida, né? Ou seja, você precisa visualizar, por isso que eu lembro um pouco de socialismo, né? Você precisa interpretar essa realidade, né? Ou seja, a necessidade sentida, tem que analisar esse problema, tem que criar alternativas, né, hipóteses para essa solução, depois a experimentar cada uma dessas soluções para ver se dá certo, e a aplicação da solução escolhida e a análise do resultado obtido. Então, é um ensino hoje, como a gente mais busca de metodologias ativas, ele é um pensamento mais pragmático. Vocês têm dúvidas em relação à história da educação? Alguma pergunta?
Calma. Às vezes eu viajo, viu, gente? Vocês têm que falar quando estou viajando, viu? Às vezes parece que eu dei um tapa na pantera e... Ok? Então, para finalizar, como que essas teorias influenciaram a prática pedagógica, né? Então, a gente tem dois viés que influenciavam, né? Primeiro, porque são várias concepções acerca da formação do sujeito, né? Ela vai para um lado. E também elas expressam diferentes formas de compreender a realidade. Então, a gente pode dizer, por isso que eu falo que eu sou apaixonado por Dill. Eu sou muito apaixonado por Dill. Porque ele é um sistema de ensino que dá muito certo, muito. Inclusive, os países de primeiro mundo, eles adotam muito esse pragmatismo, né? Que é chamado de metodologias ativas, né? Claro que esse pragmatismo dele foi melhor adaptado ao longo dos anos, especialmente com o construtivismo, o sócio-construtivismo do Vygotsky, até mesmo as ideias de formação de pessoas do Piaget. Nós tivemos também aí, no caso, a Emília Ferreiro, entre outros estudiosos que surgiram mais para frente. Ok? Então, essa é a finalização da história de educação, aula 2. Né? E a gente já vai começar a de educação formal. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Ok? Para a gente passar para outra aula.